Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui falando com vocês. A Ana de Pinho, seja bem-vindo ao canal Falando a Verdade. Se você ama a verdade também e você tem prazer na verdade, aqui é o seu lugar. Se inscreva, compartilhe, curta, comente se esse vídeo te abençoar e veja ele até o final. Em nome de Jesus, eu creio que vai valer a pena, tá bom? Gente, hoje eu quero falar com você que muitas vezes já se sentiu rejeitado dentro da igreja, você que não se sentiu acolhido dentro da igreja e inclusive você que teve os seus sentimentos, suas emoções não legitimadas, não validadas dentro da igreja. Você vai entender por que que eu tô falando isso enfim, o porquê disso. Sabe uma coisa que eu observo nos dias de hoje? Peraí, gente, tá meio torto aqui. Então, tantas vezes eu mesma já ouvi, né, quando tô participando dos cultos, muitas vezes eu ouço tantos pastores sem preparo, né, pregadores sem preparo, sem sabedoria, sem capacitação para lidar com doenças psicossomáticas. E não é que isso não existia antes e está existindo agora, sempre existiu, mas hoje em dia está muito mais evidente, hoje em dia tem muito mais diagnóstico do que tinha antes. E aí o que que acontece com isso? Os líderes muitas vezes não estão preparados para lidar com isso, então é muito mais fácil para eles rejeitarem o que você está sentindo do que te acolher e te ajudar, uma vez que eles não sabem como fazer isso ou nunca vivenciaram o que você está vivenciando. E aí a gente ouve coisas como, por exemplo, ó, até anotei aqui para não esquecer. É falta de fé, você precisa ter fé, você precisa crer, ou então é pecado, é uma brecha, né, que a pessoa tá dando. Não, isso aí é obra de feitiçaria, isso aí é macumba, a gente tem que desfazer, vou pôr a mão na sua cabeça, vou orar, você vai ser liberto. Ou a palavrinha que tá na moda agora, por grande parte daqueles que se acham invencíveis, imbatíveis, inabaláveis ou quase Deus, eles costumam usar essa palavrinha. É o mimimi. E aí, eu te pergunto, de repente você que está me ouvindo agora, já foi muitas vezes em um culto, esperando ouvir de Deus uma palavra de consolo, de ânimo para o seu coração, que trouxesse esperança, e você viu um pregador lá no altar, se é pastor, não sei, Deus sabe, você viu essa pessoa lá no altar falando a respeito de dores, de questões emocionais, de aflições, de lutas, dificuldades, enfim. Você viu essa pessoa falando a respeito desse tipo de situação, né, de desafio que a gente enfrenta em um tom de deboche e criticando muitas vezes quem passa por isso, dizendo que é um mimimi, uma fraqueza. E aí eu te digo uma coisa, pode até esse pastor, esse líder, pregador, seja lá quem for, ter tratado desse jeito a sua situação emocional, né? Nesse momento ou algum tempo atrás, Deus sabe. Você pode ter tido as suas emoções invalidadas por essa pessoa, de modo que você não se sentiu acolhido. Contudo, porém, Deus não faz assim. E ele mostra isso, inclusive, através da fala de Jesus, quando Jesus disse assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que que isso quer dizer? Jesus poderia ter dito assim: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente ignorar a dificuldade do que lidar com ela. É muito mais fácil. E como muitas vezes nós, quando passamos por dificuldades, a gente ouve as pessoas dizendo: vai dar tudo certo, isso vai passar, logo você tá livre disso. Enfim, são tantas coisas que a gente ouve, ó. Até anotei algumas aqui, ó. Esquece isso, deixa isso pra lá. Não, isso não é nada, não. Não, você tem que crer, enfim. Muitas coisas a gente ouve e eu vou dizer uma coisa no nome de Jesus. Tantas coisas dessas não vêm da parte de Deus, não são bíblicas. Não deixe essas coisas entrarem no seu coração, porque elas vão contaminar você, vão fazer você se sentir rejeitado dentro da igreja, vão minar a sua fé. Não é esse o propósito de Deus.
Não é esse o propósito de Deus. Não foi por acaso que Jesus nos advertiu, nos alertou. Ele disse: no mundo tereis aflições. Não foi por acaso, sabe por quê? Porque quando você estiver passando por aflição, isso é para você saber que você é aceito por Deus. E eu te faço uma pergunta, algo muito interessante também que veio no meu entendimento, eu compartilho com você. Por acaso, você já pensou alguma vez, já sequer se colocou aí a meditar a respeito disso? Por que que quando nós não nos sentimos bem, a gente não quer ficar perto das pessoas? Simples demais a resposta. Porque nós não somos aceitos por elas quando nós não estamos bem. E por que que não somos aceitos por elas? Como que a gente sabe disso? Não são muitas vezes elas mesmas que quando nos ouvem, logo elas rejeitam aquilo que a gente está sentindo? Não, deixa isso pra lá, isso não é nada. Nossa, você tá dando importância para isso, isso é tão pequeno, isso é tão insignificante. E muitas vezes, por ter vivido uma vida inteira tendo as nossas dores reprimidas, invalidadas, possivelmente dentro da família, por pessoas próximas, a gente cresce dessa maneira. A gente cresce pensando o seguinte: se eu estou doente emocionalmente, se eu tô com uma dor aqui na minha alma, eu não vou me aproximar das pessoas, porque elas não aceitam a minha dor. Não é assim? O Senhor não quer você com dores, obviamente que não, mas Ele valida todas as suas emoções. Ele não rejeita nenhuma das suas emoções. E olha o que está escrito na palavra dele. Eu vou citar para você alguns versículos. Guarda essa palavra que entre no seu coração e produza fé, produza o resultado para o qual o próprio Deus a enviou. Acompanha comigo agora, porque essa é a parte mais importante. Olha só, vamos lá. Olha só o que está escrito. Salmo 118, versículo 5. Pera aí, gente. Tô pegando a minha Bíblia aqui, ó. Salmo 118, versículo 5. Nós vamos ler um por um. Rapidinho a gente chega lá, tá bom? Bora. Então vamos lá. Tô com uma Bíblia novinha aqui, gente. Eu tenho muitas, tá? Enfim, não tem vantagem nenhuma nisso, não, mas eu tenho muitas. E tô com uma bem novinha, então, vamos dizer, eu ainda não memorizei as páginas dela aqui, mas está na benção. Você entra no controle disso também, né? E bora lá, então. Salmo 118, versículo 5, tá escrito assim: em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Nessa versão, né? Outras versões vão dizer me colocou no lugar largo, enfim, dizem outras coisas. Outro salmo aqui, ó. Salmo 120, versículo 1. Bora então, mais um, tá? Tem vários, mas não tinha como eu falar todos em um vídeo, então vamos nesses daqui que já é suficiente. 120, versículo 1. Bora. Ixi, tô logo no 119, que é enorme. Vamos lá. 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele me ouve. Não está escrito que Ele ignora. Não está escrito que não existe angústia. Não está escrito que é frescura, que é mimimi, que é fraqueza. Talvez o seu próprio pastor te disse isso. Mas Deus está te dizendo a verdade dele na palavra agora. Como eu não ouvi, eu vou dizer para vocês, eu já vivenciei situações extremamente difíceis, onde eu não ouvi essa palavra, eu ouvi o contrário, mas Deus me colocou hoje para você aqui nesse vídeo para falar a verdade com você. Vamos lá então. Mais um, gente, Salmo 107, versículo 13. Bora lá, 107, versículo 13. Vale a pena a gente conhecer a verdade, não vale? Eu creio. Bora então. Na perseverança a gente ganha nossa alma, gente, nós não podemos desistir. Salmo 107, versículo 13. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações. Vamos lá, mais um para nós aí, para nossa conta. O último vai ser o principal, tá, gente? Então, segura aí.
Salmos 86, versículo 7. Bora lá, 86, versículo 7. Vamos lá. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Mais um. 2 Samuel 22, versículo 7. Vamos lá. 2 Samuel 22, versículo 7. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus dá atenção, Deus dá importância para o que você está sentindo, tá bom? Vamos continuar, já está pertinho do final. Jonas 2:2. Jonas capítulo 2, versículo 2. Acha aí também, gente. Enquanto eu procuro aqui, vocês procuram aí também, tá bom? Eu não deixei marcado aqui, então tô achando aqui agora. Mas rapidinho a gente acha. Jonas 2:2. Jonas 2:2. Tá quase, tá? Jonas é pequenininho, demora um pouquinho mais, mas eu achei. Olha só. Vou ler o versículo 1 que dá uma introdução, fica melhor pra gente entender. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, outras versões falam do ventre do inferno, eu gritei e tu me ouviste. Então não tem tipo de dor ou nível ou intensidade de dor que Deus ignora. Nenhuma das suas dores são ignoradas por Deus, nem são tratadas como insignificantes ou pequenas ou coisa do tipo, tá bom? E aí nós vamos lá para o Salmo 50, versículo 15, e a gente encerra. Salmo 50, versículo 15. Esse vai ser mais rapidinho, tá, gente? Assim diz o Senhor para você. Se você não estava acreditando até agora em nada do que você ouviu, talvez seja uma pessoa só, não sei, Deus sabe quantas pessoas vão chegar nesse momento do vídeo. Salmo 50, versículo 15, Deus diz para você: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Assim diz o Senhor para a sua vida e para a minha vida. Qual é o dia da angústia? Esse dia é hoje. Invoca o Senhor hoje. Ele vai te ouvir, vai te livrar e você vai glorificar a Deus. Amém? Essa é a palavra que eu precisava deixar com você, é o que estava no meu coração. Perguntei ao Senhor: o que é que eu vou falar, Deus? E assim Deus disse: fala o que está no seu coração. Essa é a palavra, então, do Senhor para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?